Olá pessoal, a proposta de hoje é uma pintura de morangos, aprender a pintar morangos. Eu vou iniciar fazendo então, é uma pintura fácil para iniciantes e uma pintura com pouquíssimas tintas. No decorrer da aula a gente vai dando as cores das tintas. Eu vou iniciar diluindo um pouco do amarelo amarelo pele, que é o 500, o número 538 da Acrylex, amarelo pele. Então eu vou diluir um pouco de amarelo pele. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Com o diluente. Para que o diluente? Para deixar a cor mais clara, menos intensa. A cor ficar um pouco mais clara. Porque nós vamos fazer o fundo. Toda pintura precisa de um fundo. Então, eu bato o pincel para tirar o excesso. E eu venho ao redor de toda a pintura. Eu coloco o pincel próximo do desenho e dou leves batidas, afastando, né? Arrastando. Como se eu estivesse fazendo o amarelo pele. Mas você pode colocar o fundo que você quiser, a cor que você quiser. Se você gostar de um azulzinho bebê, um verdinho bem clarinho, né? Porque morango, a intenção é apenas evidenciar a sua pintura, porque você não pode deixar, né, o seu desenho solto. Tem que ter algo que mostre que para evidenciar, né, que seja o fundo da sua pintura. Toda a pintura tem que ter um fundo, tá certo? Então, o que que a gente faz? A gente usa o diluente para deixar a cor um pouco menos forte, menos intensa. Mas eu também quero fazer algumas flores. Então, eu não vou usar o diluente e eu vou evidenciar uma parte que eu quero usar flores. Eu quero usar flores, né, aqui na parte. Então, eu vou com o amarelo pele bem mais forte e, né, faço movimentos circulares, porque eu quero deixar um fundo vivo para as minhas flores. E as flores, elas só vão aparecer se esse fundo estiver, né, bem marcado. Então, a gente tenta, né, expandir bastante a tinta. Tô fazendo aqui um fundo marcado. Agora eu venho, né, pro outro lado. Tô deixando o desenho bem fechado, porque eu quero que vocês vejam, né, com bastante nitidez. Aí aqui também eu vou, sem o diluente, eu vou marcar a parte em que eu quero bem intensa, para eu colocar flores, né, para que as flores fiquem evidentes. Feito isso, eu vou pintar apenas um morango, para que o vídeo não fique muito longo. Vou pintar apenas um morango. Mas antes de pintar o morango, a gente ainda precisa agora fazer a base da pintura. E eu vou usar uma cor mais forte. Então, eu vou usar o verde oliva. Então, eu pego o verde oliva, bato. Sempre a gente bate. Desculpa, pessoal, falei verde oliva, eu tô usando aqui o ocre. Porque minha tinta já saiu. É o ocre, o número também já tá saindo o número, é 554, da Acrylex. Aí nós usamos o ocre e vamos, né, tô batendo. E eu vou fazer o fundo, a base, aonde o morango está sustentado, porque tudo que a gente coloca sobre algo tem uma sombra, né, de sustentação. Então, a nossa pintura também precisa ter. Eu tô pegando o ocre, pode ser qualquer
tom mais escuro, a gente dá leves batidinhas para não ficar muito marcado. Pra gente fazer o chão, né? A base do nosso desenho, onde a nossa pintura está apoiada. Mais próximo do desenho, eu intensifico, né? Porque aqui, onde o desenho, onde o objeto está assentado, é mais intenso e vai abrindo, né? Vai clareando ao redor. Então, mais próximo, eu intensifico. Dá a impressão que é um borrão, né? Que nossa pintura tá dando errado. Errada, mas não. As meninas, quando começam a pintar, elas sempre dizem, ai, o meu não tá dando certo. E quando elas veem o que elas fizeram, elas não acreditam, né? Porque o início é sempre meio difícil de enxergar. Agora eu vou pintar apenas um morango como exemplo. Eu tô pegando agora um vermelho. Eu optei pelo o goiaba queimado da Acrylex. Ele é o 5, o 805 da Acrylex. 805, goiaba queimada. Mas você pode usar o vermelho que você tiver, o vermelho que você encontrar quando você for comprar. Nós, então, carregamos o pincel, eu estou usando o pincel chanfrado da Acrylex, o 8. Estou usando o pincel número 8. Então, a gente carrega o pincel e vai fazendo com bastante tinta. Porque como nós estamos pintando panos de prato, a nossa pintura não pode ser muito com um pincel muito seco, porque pano de prato, quando a gente lavar, a gente quer que continue bastante pintado, né? Com a intensificação da cor original. Então, você não pode pintar fraquinho, porque se você carrega pouco o pincel em pano de prato, quando você lava o pano, a tinta meio que vai embora. Né? Então, a gente está pintando para que perdure, né? Para que fique um trabalho duradouro. Um trabalho que resista à lavagem, que resista ao ferro de passar. Tem pessoas que pintam muito, com muito pouca tinta e é ruim porque não fica um trabalho muito duradouro. Tá certo? Então, eu já pintei aqui. Aqui também é morango. É vermelho. Saí um pouquinho da margem do meu desenho, mas não tem problema. Para você ver que nem sempre você vai conseguir pintar dentro de uma margem, né, proposta. Muitas vezes você vai ter que trocar de pincel, um pincel mais fino. Mas mesmo que você saia da margem, você não precisa se preocupar, o seu trabalho não está perdido, ok? Bem, agora a gente vai deixar esse vermelho aí. Deixa eu pintar aqui mais um pouquinho. Intensificar. Pronto, agora a gente vai... eu vou pegar o vinho da Acrylex, que é o 565. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. O 565 da Acrylex. E nós vamos agora dar um volume nesse morango. Então, eu vou escolher o meu lado esquerdo como um lado de sombra. Então, eu vou escurecer o morango neste lado. Eu venho com tipo um traço, né? Assim. E agora eu venho dando leves batidinhas para que não fique tão marcado. Essa parte é a minha parte escura do morango, ok? Preciso também da luz. Todo desenho tem a sombra, tem a parte
da sombra e tem a parte da luz. Não vou fazer a luz agora, porque eu quero que esse vermelho seque mais um pouquinho. Então, eu vou partir para a parte verde do morango. Venho, então, pego o verde folha, que é o 510 da Acrylex. E eu venho tô pegando um pincel mais fininho. Esse é um pincel chanfrado, o número 0, de referência 054, da Acrylex. Todos os pincéis que eu estou usando são chanfrados. E a gente vai, então, com o verde folha, fazer a parte da folhagem do morango. O morango não tem a sua folhagenzinha, o talo e a sua folhinha. Então, nós vamos pintar. Bem, uma vez pintado, com verde folha, eu quero agora dar um sombreamento, né? Eu quero deixar essa folhagem mais real. Então, agora eu tô pegando verde oliva, né? Esse aqui que eu disse que era verde oliva, não é o verde oliva, é o ocre. Agora sim, eu tô pegando verde oliva. Aí, então, a gente vai fazer um sombreado. Então, eu venho com o pincel. Sempre, se eu escolher a esquerda, meu movimento sempre vai ser para aquele lado. Porque eu não posso botar a luz onde tem sombra. Aqui também. A gente agora vem com leves batidinhas para esconder a nossa pincelada mais reta. Então, a gente já tá... Agora sim, agora eu preciso dar luz, né, a esse morango. Então, eu venho com o branco, tô ainda com o pincel 0, chanfrado. Eu vou bater. Espera um pouquinho, gente, que meu pincel ficou um pouco sujo, eu tenho que lavar de novo. Sempre lavando bastante o pincel de uma cor para outra. Eu bato o meu branco. E a gente agora vai com esse lado esquerdo, foi o lado da sombra. Eu vou agora, no meu lado direito, eu vou dar o sol, vou iluminar, né? Fazer a iluminação do morango. Então, eu venho e dentro do desenho, dentro da pintura, nunca muito aqui na borda, mas sempre dentro. A gente vem passando, né, para dar uma luz ao desenho. Ficou um pouco claro, ficou muito fraquinho, eu venho mais forte, intensifico aqui. E venho trazendo. Ok? Mas nunca muito na borda do desenho. Eu preciso sempre estar dentro, né? Nessa parte, eu não coloco a matização, a luz muito próxima da linha. Eu coloco sempre para dentro, né? Se eu fiz lá, tenho que fazer aqui também. Agora, o que eu vou fazer? Depois que a gente faz o morango, que a gente... vou eliminar também as folhas. Gente, é uma questão mesmo de percepção, né? Então, vamos iluminar a folhagem. Se de um lado eu botei o verde escuro, do outro eu venho puxando uma leve iluminação. Se você quiser esperar um pouquinho, é melhor para você iluminar. Mas a gente vai dando uma iluminada para que fique
né? Que dê aquela luz. Agora, todo morango, ele tem as suas sementes. Nós vamos fazer as sementes. Deixa eu corrigir aqui essa imperfeição no meu morango. Que ele tá meio tortinho aqui. E eu não quero, eu quero ele certinho. Que eu errei, eu saí do meu risco. Mas se você, a gente aqui com pressa, mas em casa, né, com calma, isso pode não acontecer, isso certamente não acontecerá. Então agora a gente vai fazer as sementes do morango. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o pincel, a pontinha do meu pincel. Você procura um pincel que você tenha a pontinha mais fina, que alguns têm a pontinha um pouco, o cabo mais grosso. Tem o pincel que você, ou até com um palito, né? Um palito de dente, palito de unha. Então eu vou pegar agora o ocre, eu vou molhar o meu pincel na tinta ocre e vou fazer, e vou sempre, né, apertar o pincel para fazer uma bolinha em variados lugares, né? A gente vai fazendo em vários lugares, não em muitos lugares para não ficar muito sobrecarregado, não ficar uma pintura suja, com muita informação. Pronto. Esse ocre é para dar profundidade. Agora a gente vai usar o branco para dar, né, para fazer a sementinha propriamente dita. Por quê? Porque a semente ela é um pouquinho aprofundada. Então a gente precisa de uma cor mais escura e o branco para fazer a sementinha. Como é que eu tô fazendo o branco? Eu tô colocando o branco do lado de toda a pintinha ocre que eu botei, eu venho e boto o cabo do pincel do lado, para que o ocre também apareça. Se ficar assim um vazio, eu volto, carrego o cabo do meu pincel e faço novamente. Venho, carrego o cabo do pincel. E onde eu botei a bolinha ocre, o pinguinho ocre, eu tenho que botar o pinguinho branco. O meu morango já está pronto. Agora a gente vai fazer as flores. Vamos fazer as flores. Eu vou pegar a pintura um pouco mais pra cá. Lembra que nós fizemos essa parte um pouco mais escura. Essa parte nós vamos usar para as flores. Como eu vou fazer as flores? Vou pegar a tinta queria fazer umas flores violeta. Eu tô pegando a violeta da Acrylex 516, 516 da Acrylex. Então eu vou carregar o meu pincel, eu tô usando o chanfrado, o 0. Então a gente coloca o pincel e puxa.
coloca o pincel sempre de dentro para fora e puxa. E vai fazendo a nossa margaridinha ou gente, puxa. Quero fazer um pouco mais fininha, então eu venho com o lado do pincel. Boto e puxo. Sempre de dentro para fora. De dentro para fora. É porque eu tô com para filmar sem a posição. De dentro para fora. Tô sem a posição aqui. E nós vamos fazendo as flores. Carregando o nosso pincel. E pressionando. De forma bem simples mesmo. Que como um desenho é uma pintura para iniciantes, nós precisamos fazer algo bem. Eu tô sem apoio, sem ter como pintar, por conta da filmagem. Então a gente coloca sempre de dentro para fora. Coloca e puxa. Coloca e puxa. Coloca e puxa. Aí agora, então, a gente faz o miolo da florzinha. Vou usar um laranjinha, mas você pode usar a cor que você quiser, amarelo. Vou usar laranja porque nosso fundo já foi amarelo boneca. Vou usar laranja. E agora a gente coloca também umas, né? Sempre com o cabo do pincel ou um palito, como eu falei já. Se você preferir um palito. Então eu vou vou pausar o vídeo e vou mostrar o desenho, a pintura completa, tá? Até já. E aí, pessoal, retornamos com o nosso desenho já pronto, né? Todo já com as flores do outro lado. Eu queria só falar sobre a questão de profundidade, que quando a gente vai desenhar uma coisa atrás da outra, uma coisa, né? Tudo que está à frente, ela faz sombra em quem está atrás, ou no que está atrás. Então, esse morango aqui, ele está atrás. Então, a gente pegou o vinho, lembra que eu usei o vinho aqui para sombrear? Eu sombreei aqui com o vinho, para que esse morango fique na frente desse. Como esse morango daqui também, da esquerda, está na frente, eu fiz, né, um sombreado para que mostre a profundidade, né, que ele está na frente, no plano da frente, e esse no fundo, certo? Eu agora só vou melhorar aqui nossa base. E se você gostou, dá um like. Esse desenho essa pintura é para você que nunca pintou, que nunca se atreveu a pintar, né? Você viu que eu fiquei com dificuldade de fazer as flores nesse lugar, nessa parte aqui por conta da filmagem, mas ainda que a gente dê uma pincelada mal colocada, mas não fica feio, certo? E com o passar do tempo, a sua pintura vai ficando mais bonita e você vai se aperfeiçoando mais. Usamos pouquíssimas tintas, vai estar na descrição do vídeo.
E eu espero você na próxima. Continue no nosso canal e que você possa, né, se juntar a nós e nos dar forças para que a gente possa, né, continuar com esse trabalho. Então, tá aí o projeto e que você, mãos à obra, que você compre as suas tintas, que você comece a pintar, que essa seja a sua primeira pintura, a primeira de muitas. Até a próxima.